uma felicidade imensa estar aqui mais uma vez com você e falar de um tema que eu gosto muito, né? Que é a alimentação. A alimentação é uma coisa muito bacana para mim. Eu falo que é uma coisa bem básica, né? E vamos lá, deixa eu me apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre mim para o pessoal que não está lembrado, que já me viu aqui. Se lembrar, o pessoal que não me viu ainda saber qual é. Bem, meu nome é Rogério Pérez, eu trabalho na área terapêutica desde há quase 40 anos que estou na área terapêutica, eu ainda tinha bastante cabelo naquela época. Né? Comecei lá atrás a trabalhar, não totalmente ligado à área terapêutica, eu dividia todo o processo entre as terapias e toda a parte comercial. E há cerca de 15 anos, aí sim, aí eu larguei toda a parte comercial para trás e me dediquei totalmente a essa parte terapêutica. E hoje o que eu faço? Dou palestras para um lado e para o outro, dou cursos para alguns, vários processos aqui pelo Brasil, tudo ligado à parte de expansão de consciência, né? Trabalho um pouco na Europa, tanto eu quanto a minha esposa, a gente faz esse trabalho não só ligado ao Brasil, mas também fora do Brasil, na área de Portugal, roda a América Latina inteira e vários países também fazendo esse tipo de coisa. E desenvolvi algumas técnicas que são bacanas no sentido de levar as pessoas a um processo maior, né? Trouxe para o Brasil um trabalho muito legal que é chamado de cura reconectiva e reconexão. Trabalhei muito com isso aqui. Foi assim uma época que realmente as pessoas queriam muito esse trabalho, né? E acabou que isso foi uma coisa forte naquele momento, mas a frequência, como eu sempre falo, ela evolui, né? Evolui, Eu não sei se a frequência evolui ou se a gente evolui. Eu acho que a gente acaba evoluindo. E acabei chegando ao que eu faço hoje. Eu faço 4 tipos de trabalho diferentes a nível terapêutico, trabalhos esses que podem ser feitos à distância, e também, ao mesmo tempo, palestras para um lado e para o outro, cursos para um lado e para o outro. Né? São bem bacanas porque são terapias ou que levam a pessoa a mexer na frequência, mudar o padrão frequencial, ou então que levam tem outra terapia lá que ela leva o quê? A gente a encontrar a nossa missão. Qual é a tua missão? Está aqui para quê? Para aqueles que acreditam em encarnação, né? Pô, eu estou encarnado aqui para quê? Vim aqui só para quê? Para ficar pagando contas, olhando o boleto, esperando chegar o final do mês para tentar me safar, né? E nessa história toda, o que aconteceu? Com toda essa busca que eu tenho, né? O que houve? Lá pelos anos 80, eu já tinha todo um processo maior dessa correria toda, de ir atrás de tudo, né? Eu acabei tentando melhorar a minha vida, eu acabei largando de comer carne. Virei vegetariano. Nossa! Aí você fica assim, nossa, estou falando com um cara que é vegetariano. Não, só para deixar bem claro, hoje eu não sou vegetariano. Aí o pessoal, poxa, eu nem imaginava. Para aqueles que defendem o lado vegetariano, né, fica assim, pô, eu nem esperava isso, né? Nossa! Mas o que aconteceu comigo? Eu fui muito nessa área. E lá nos anos 80, o negócio não é que nem hoje, né? Hoje você sai aqui, em tudo quanto é lugar, as pessoas estão levantando bandeira de ser vegano, ser vegetariano, ser onívoro, e por aí vai, né? Vegano, vegetariano, exato. Naquele momento não tinha isso. Você queria desenvolver um processo como esse, você realmente tinha que buscar conhecimento. Então, realmente, eu fui buscar conhecimento e era o conhecimento que tinha naquele momento, né? Eu falo que o que eu desenvolvi de processos com soja, e hoje a gente sabe que a soja é uma coisa assim que, sabe, não é uma coisa tão benéfica. A gente fala que, eu não como soja. Não tem como não comer soja nesse sentido, né? Porque o carnívoro, principalmente, né, ele come soja o tempo inteiro. Os animais comem soja. E você vai comer uma salsicha, vai comer uma salsicha, não, vamos trocar essas histórias, né? Mas você vai comer uma linguiça, vai comer uma coisa assim, tá cheio de soja. Ou vai comer a carne em si, o animal comeu, a soja não está ali. Então, mas eu desenvolvi muitas coisas naquele momento e comecei a estudar. Porque se eu não fizesse isso, eu tinha 2 opções, né? Ou eu voltava a comer carne, ou eu não ia funcionar como vegetariano. E foi muito isso. Eu falava sempre o seguinte: eu não quero comer o resto do carnívoro, eu quero ter uma alimentação que me nutra. Então, o que era o resto do carnívoro? Era o arroz, feijão, batata frita, tirar o bife e comer só arroz, feijão, batata frita. Cansei de ver isso, né? Cansou, né? Vamos lá. O que você é? Bem, eu sou vegetariano. Aí ia lá no mercado
e comprava aquela história da Sadia, por exemplo, que era aquela história tipo assim, não tem carne. Mas o que tem ali, né? Se você é vegetariano, ou se você é vegano, ou se você é carnívoro, não importa. O mais importante, na realidade, é que você, de alguma forma, esteja priorizando a tua saúde. Porque não adianta de nada. Eu sou vegetariano. Eu sou carnívoro. Eu não sei o que, eu torço para essa bandeira. Aí você morre, não adianta de nada. Ou então tem uma vida cheia de deficiência, né? Ou não consegue enxergar direito, não consegue ouvir direito. Então, a gente vai estar falando bastante sobre isso nessa live aqui. Né? E exatamente essa é a busca. A alimentação, quando eu falo, é claro, é a alimentação física, né? Aquela que entra pela nossa boca. Eu vejo que a alimentação não é só isso. É a alimentação que entra pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca e pelo nariz. Tudo isso alimenta. Mas essa alimentação física, ela é muito ligada ao nosso, ao interesse que eu tenho no sentido de querer conhecer. Porque se eu não quero conhecer, se eu não tenho esse interesse, alguém vai, de alguma forma, me levar por um caminho que não são meus. E, na realidade, o que acontece com isso? Eu tenho a certeza, eu atualmente tenho certeza. Normalmente, esses caminhos não são caminhos benéficos. Eles são caminhos benéficos para aquele que está nos levando. Sim, é verdade. A primeira coisa que eu falo com você sobre isso é, se você parar para pensar quem manda no mundo, você vê o quê? Alimentação, a parte de farmácia, né? Parte de farmácia, toda aquela parte, a parte de sistema de dinheiro, né? E a parte de armas. E quando você pega lá essas grandes empresas, a Nestlé, a Coca-Cola, a PepsiCo e a Danone... muita porcaria que a gente come, né? Eu tenho que falar a verdade. Você fica assim, meu Deus do céu. Aí chegam para você e falam assim, não, isso aqui é natural. Que isso? Quantas vezes que a gente consegue parar para ir lá e ler um rótulo? É engraçado, né? É engraçado isso, porque cada vez mais, né, a gente vê o que está acontecendo a nível de planeta, mas falando aqui no nosso cantinho do Brasil, com tudo isso que está encarecendo, para tentar se dar a possibilidade das pessoas sobreviverem, né, poderem ter acesso, começa a diminuir a qualidade. Então, você chega lá, a gente fala muito isso. A minha esposa gostava muito de fazer um pudim de leite condensado aqui. Até que um dia, alguns anos atrás, um ano e pouco atrás, ela foi fazer um pudim de leite condensado, ficou com gosto ruim. Mas por que está com gosto ruim? Por que esse gosto ruim? Que coisa absurda. Aí, quando foi lá olhar a caixa do leite condensado, aquilo não é mais leite condensado. Aquilo não é mais leite condensado, aquilo é uma mistura de várias coisas. E aí, o que acontece com isso? Quando você começa a pegar aquilo dali para você ver o que tem realmente, eu quero comprar um leite condensado. Ele é quase que o dobro daquele mais básico. E outra coisa que eu fiquei bobo, passou na reportagem, que nem o cacau tá muito caro. Parece que o cacau tá mais caro que o minério que ela falou lá, eu não lembro. E o chocolate bis, tá? Vou te falar uma coisa, hein, gente? Já comprei também. Não é 100% chocolate, tá? Eles põem outras misturas com doce ali nele para dar essa impressão de chocolate. Agora não vou lembrar o que é. Por quê? Porque o cacau tá caro. Você não vê o preço dos ovos de Páscoa? Essa história é bem interessante você estar falando isso, porque na realidade... É que eu não vou lembrar qual a substância que eles colocaram, mas eu fiquei... Não, na realidade é gordura hidrogenada e eu acho que é isso mesmo. Sabor chocolate. Chocolate. E aí você chega lá, você come, você acha que está comendo cacau. Não tem cacau, tem sabor chocolate. Essa semana eu peguei aquele outro lá, o batom, para ver. Nossa senhora, caramba! Não é 100% chocolate, nem cacau. Não é, né? Ele não é dos piores. Então, e o que acontece com essa história? A gente, isso falando aqui no nosso quintal, como a gente acaba viajando e saindo um pouco do Brasil, você pega mesmo as marcas que tem aqui e que tem fora do país, e você vê a diferença dessas marcas. A mesma marca, o produto. Como é que lá tem cacau e aqui não tem? Então, realmente, tudo bem. Eles têm que baixar a qualidade para conseguir vender, porque senão não vende. A Bahia era uma tradição também de cacau, né? Também parece. Né?
Não, mas eu lembro do tempo que eu comia o bombom Sonho de Valsa, né? E era Sonho de Valsa na minha época também. Agora já não é mais chocolate. Aquilo daí já não é, largou de ser. É que nem o nosso sorvete do McDonald's, que tirou o nome sorvete, né? Agora você vai lá e o que você tem? É uma sobremesa. Então, o que eu quero dizer com isso? Como que a gente é iludido com tudo? Se você não parar para pensar, peraí. Se você não parar para pensar, se dar conta, você continua consumindo, só que o seu corpo reclama. Nossa, por que meu fígado está encrencado? Nossa, por que meu estômago está assim? Caramba, meu intestino não funciona mais. Nossa, olha só, meu pâncreas está todo encrencado. Meus rins, olha como estão meus rins. Né? Olha o que você coloca para dentro. Então, olha o que coloca. Aí você fica assim, mas por que faz isso? Primeiro porque, na realidade, a gente acaba sendo um depósito de lixo, se tratando a gente como pessoa mesmo, e aqui também o nosso quintal, né? Quando eu falo nosso quintal, eu falo muito aqui da questão do país. Vamos dar um exemplo bem básico, para aqueles que tomam cerveja. Como eu viajo bastante, né? Se você atravessar a fronteira do Rio Grande do Sul para o Uruguai ou para a Argentina, a cerveja, para quem gosta de cerveja, é deliciosa. É deliciosa. Por que deliciosa? Porque lá você toma cerveja e você não tem o que se coloca aqui. Aqui se coloca milho na cerveja. Milho. Você fica, caramba, eu, por exemplo, não posso tomar esse tipo de cerveja. Se tomo esse tipo de cerveja, eu tenho alergia e eu fico todo empipocado. Engraçado isso, né? Aí você fica, como é que pode? Aqui é liberado. Como é que não é liberado no Uruguai? Como é que não é liberado na Argentina? Aí você fica assim, puxa vida, caramba, a gente fica nos Estados Unidos. Então não é só isso, aqui é uma maravilha. Por isso que é muito fácil essas companhias todas chegarem aqui e lucrarem, né? Lucrarem dessa forma. Então, o que acontece? Que você fica assim, então não tem caminho? Claro que tem caminho. Claro que tem caminho. Qual é o caminho? O caminho é a gente chegar e ficar atento. Atento como? Pô, que tal a gente chegar e começar a ver rótulos, né? A gente pega, por exemplo, ali aquele pessoal que gosta do requeijão cremoso. O requeijão. Vixe, mas. A gente fala Rogério, a manteiga também faz mal, né? Mas fazer o quê? A gente vai. Não. No sentido maior da história, não. A manteiga, ela faz. Não, desculpa, é a margarina. Eu errei. Não, é a margarina. A margarina, a margarina. A margarina, na realidade, você pode colocar a margarina como graxa. Você bota a margarina no rolamento, ela fica ótima. Eu falo isso que eu já tive várias empresas nesse sentido, né? Você bota a margarina no rolamento, nossa, dá até para substituir graxa a margarina. E a gente bota aquilo para dentro. Sabe o que é interessante quando você bota uma coisa dessa para dentro? É o seguinte, aquilo não consegue, o nosso corpo olha e fala, o que é isso? Ele deve fazer mal mesmo no coração, né? Como é que eu vou digerir isso? Não tem. É como se fosse uma coisa. O pessoal fala, tipo assim, aquelas histórias lá do tempo que as caravelas chegaram nas Américas, que os índios olhavam e não viam. O que está chegando? Todo mundo chegou perto, que a mesma coisa é o corpo, né? Quando entra uma coisa dessa, o corpo. O que é isso? O que está chegando aqui? O que está chegando? E acaba sendo um nível de toxicidade muito grande, né? Muito grande. Com essa história toda, as pessoas ficam tipo assim: não, eu tenho que ter muito cuidado com a alface, eu tenho que ter muito cuidado com a maçã, com o mamão, eu tenho que ter muito cuidado com a batata, com a berinjela e com a beterraba. Por quê? Por causa do agrotóxico. Né? Agrotóxico. Sem dúvida nenhuma. Eu vejo dessa forma, sim. A gente tem que ter cuidado com isso. Mas você consegue chegar a fazer alguns processos que conseguem minimizar aquilo dali. Você pega lá os vegetais lá e coloca ele de molho, por exemplo, como é que é o nome daquele negócio que você usa? Como é que é o nome? Bota que toma as gotinhas de manhã. Você bota de molho no Lugol. Bota de molho no Lugol, botou algumas gotinhas de Lugol na água com o vegetal, ele consegue retirar praticamente... Retirar, né? Todo esse processo que está ali acontecendo. Então, esse medo, mas você não consegue colocar de molho o skinny. Né? Colocar de molho a margarina,
você não consegue colocar, e por aí vai, né? Então, a primeira dica, que é bem básica, sabe? Tudo que você tem que descascar, vale a pena comer. Uma banana, uma laranja, opa, um mamão, uma batata, uma beterraba, uma berinjela você não precisa descascar, né? Então, o benefício que faz a batata doce, e você vê que realmente... Todo mundo, eu tenho que começar a comer essas coisas. Uma coisa que eu não estou muito comendo, eu tenho que começar a comer também, tem alcalino, o abacate, né, também, né? O abacate, né? O abacate é maravilhoso que o abacate faz, mas voltando à batata doce, eu dar uma dica que é bem interessante. Para aquelas pessoas que têm dor no estômago, tem dor no estômago, sabe o que você faz? Se você tomar suco de batata doce, então aquilo vai ficar horrível. Bem, sério? Ajuda na dor? Você bota um pedaço de batata doce com maçã, bate e bebe. É inacreditável. Se você quiser uma coisa melhor, aí você pode botar um pedaço de aloe vera, um pedaço de babosa junto, sabe? Aí você fica, ai meu Deus, mas isso é ruim. Tudo bem, é ruim. Mas vou te falar uma coisa, é muito mais saudável que o omeprazol. O que o omeprazol faz dentro do corpo da pessoa quando começa a tomar em excesso... Diz que pode dar câncer, né? Pode, né? Não, isso aí é de menos, né? Um dia pode dar, né? E o câncer pode dar um dia. O resto dá problema direto, não tem jeito. Você manteve, porque as pessoas são assim, né? Mantém. Não consegue tomar um pouquinho, porque você fica, o omeprazol então é ruim? Não. O omeprazol é uma coisa fantástica, desde que seja usado só por um período pequeno. O que acontece? Em caso de processos sérios de úlcera, por exemplo, o omeprazol consegue chegar e segurar. Tá lá, feito. Mas se você mantiver, e geralmente as pessoas mantêm, olha lá, e não o omeprazol, é qualquer prazol, né? Prazol tá ali. Então, qualquer prazol. Você pega e vai embora e toma 1, 2, 3. Eu conheci uma pessoa que a gente estava fazendo um trabalho em São Paulo para desmame do omeprazol. Ele já tomava omeprazol há 12 anos. 12. E o que acontecia? O negócio dele era tão grave que ele tentava parar, voltava a dor no estômago. Então, olha só a loucura. Olha só a loucura que é isso. Sabe? Então, é muito doido, porque você, em vez de ir lá e consertar, você fica botando no esparadrapo. Aí você fica, será que não dá para a gente parar para pensar um pouquinho? E aí? Como é que vai ser quando eu tiver 60, 70, 80 anos? Né? E se por acaso eu for para uma ilha deserta e não tiver uma farmácia que vende algum prazol? Você consegue plantar uma batata, uma beterraba, uma berinjela. Olha, você não consegue plantar um pé de prazol, né? Olha, o que eu aconselho, gente, em casa, procura fazer um sorvete natural do que comprar esses sorvetes aí de fábrica. É uma receita simples, corta lá no liquidificador banana, põe leite em pó, leite condensado, bate no liquidificador, depois você guarda aquele pote do sorvete, joga nele, deixa 4 horas no congelador, é um sorvete natural, não essas... É plástico, aquilo é tudo porcaria, gente. A história do sorvete é uma coisa muito séria, né? Porque esses sorvetes mais baratos que tem aí, os bons da vida, né? Os bons da vida, eu não precisa nem falar o nome para fazer comercial deles. O que acontece? Se você, só para ter uma ideia, se você deixa aquilo descongelar, ele fica 1/3 da quantidade. Então, você está comprando uma quantidade, pagando por uma quantidade imensa de nada. É uma coisa pequenininha. O que tem ali? Ar, porque ele vai fazer o quê? Quando o sorvete fica batendo, aquilo cresce, né? É ar e gordura hidrogenada. A gordura hidrogenada é uma loucura. Uma loucura. E eu falo isso pelo seguinte, como ele está falando, né? É muito fácil a pessoa chegar, esse careca está falando essas coisas aí, vai encher o saco, vou continuar com o meu skinny. O mal da história é o seguinte, se a pessoa der azar, e chegaram até uma certa idade, porque eu falo de morrer cedo, tá tudo bem, né? Vixe, Maria. Mas se der azar... Depois dos 70, vamos falar a verdade, estar vivo depois de 70 é lucro, não é, Rogério? É lucro, né? É lucro. A conta chega. E o que acontece com isso? É muito difícil. Você vê, por exemplo, eu falo dos brancos, né? O que você não pode usar dos brancos é você ficar atento. O que tem de branco que eu não posso usar? Bem, a primeira coisa que é ficar atento é o açúcar refinado, né?
Açúcar refinado. É bom. Ai, pior que eu eu acho que dá certo um tempo que eu não envelheço, tem que se policiar. É difícil. O mascavo é bom? A gente foi 2 vezes a Portugal nos últimos tempos. E Portugal é o rei, né? É o rei de açúcar. Né? Como tem açúcar e aquele açúcar de confeiteiro. E as coisas são deliciosas, muito deliciosas. Então, os portugueses fizeram muito açúcar aqui no Brasil, né? Com os escravos. Uma coisa é você chegar lá, ou chegar numa padaria e tipo assim, hoje eu vou comer. Outra coisa é você se habituar. Porque você começa a entrar num hábito todo dia, de todo dia, você não consegue mais largar, sabe? E aí você fica assim, eu tô com uma dor. E é interessante, porque açúcar provoca dor. É interessante. Eu falo isso pelo seguinte, experiência própria. Eu tive vezes de fazer um processo tipo assim, de largar de comer açúcar branco, porque tudo tem açúcar, né? O arroz tem açúcar, a batata tem açúcar, o feijão tem açúcar, a cerveja, a cachaça tem açúcar. Né? Eu vou até contar um pouquinho dessa história, já como é que eu larguei de ser vegetariano. Mas o que aconteceu comigo? Quando eu parei com essa história de comer, de usar açúcar durante um tempo, a primeira coisa que aconteceu foi o seguinte, eu parei de ter dores, aquelas dores que incomodam, porque se você fizer assim, sempre tem uma dorzinha aqui, aí sempre a musculatura dói. Eu parei, eu fiquei impressionado com isso. Falei, como é que pode? Atualmente você fica assim, atualmente eu me utilizo de açúcar, comedidamente, é claro, mas me utilizo, né? Então, mas o que aconteceu comigo de interessante foi o seguinte, com essa história de açúcar, né? Sim. Eu já estava como vegetariano há cerca de 30 e tantos anos, eu não comia nada de carne, sabe? Mas eu tinha um detalhe que era muito interessante, né? Qual era o detalhe que era bem interessante? Eu, com essa minha vida agitada, de viajar para um lado e para o outro, de dar palestra, dar curso, não sei o quê, cada semana eu estava num lugar diferente do Brasil, às vezes fora do país, e pá. Então, você imagina só, você conseguir se orientar a nível de alimentação dessa forma. Era hotel, era não sei o quê. Eu lembro que uma vez eu estava em Campo Grande e eu tinha acabado de dar uma palestra, já eram quase 11 horas, eu pedi um negócio para o hotel lá, eles não conseguiam falar e conseguiram fazer um omelete para mim. Eu estou comendo um omelete, não, acabei de comer o omelete, tem um gosto estranho que eu olhei. Sério? Estava cheio de presunto, né? Então, o que aconteceu? Eu passei mal, que foi uma coisa séria naquele dia, porque, pior que comer carne é comer carne embutida, né? Então, carne embutida não é carne, aquilo dali é uma coisa que o pessoal, é uma delícia esse presunto, é uma delícia esse nugget, é uma delícia esse salsicha, aquilo dali pega tudo quanto é resto, ninguém vai comer aquele resto, mas quando tá ali embutido, você come, né? Não... Rogério, será que é verdade? Viu que as misturas que os caras estavam fazendo, se eu falar isso, ninguém vai mais comer salgadinho, né? Falou que o salgadinho vai cal, será que é isso mesmo, gente? A história é o seguinte, aquilo dali não mata. Não mata, você pode ver que não mata. Não mata. Mas também não dá vida, né? A história é exatamente essa. Não mata, mas não dá vida. Não tem isso. Né? E aí você fica, é até uma criança. Você pega uma criança, tipo assim, nossa, eu não quero essa parte do frango. Nossa, isso que horror. Aí vai lá e come um nugget. Rogério, então é melhor grelhado do que usar o óleo de soja, né? Grelhado, não, né? Não só o óleo de soja, né? Mas qualquer tipo de óleo. Óleo de soja, óleo de girassol, óleo de milho. O óleo de coco faz bem, será? Na realidade, sendo bem prático, o melhor óleo, é claro, para quem é vegetariano não faz isso, né? Mas o melhor óleo para se usar é a gordura de porco, aquela que vem em tablete. O banha que o pessoal chama? Banha. Eu estava pensando exatamente em falar isso aí, já que você falou. É melhor. Para quem é vegetariano, é claro, não vai usar isso daí, né? Para quem é vegetariano. Mas para quem não é, use a banha, porque a banha é saudável. Aí você fica, mas peraí, olha a campanha que foi feita. A campanha que foi feita lá atrás para que largasse de usar uma coisa saudável. Não, mas isso aí vai matar. É mesmo, é? É mesmo. O que mata mesmo? Não é isso. Não. Isso, na realidade, não mata. O que mata são várias outras coisas, sabe? A gente fica tão intoxicado de tanto metal tóxico, alumínio, chumbo, cádmio e por aí vai. É de tudo.
Tudo está dentro do nosso corpo. A gente respira. O que vem na alimentação, o que vem, é claro, nos agrotóxicos também. Mas quando você pega para. Fizeram testes há pouco tempo aí com aqueles skinners lá, aquelas histórias lá, de botar ali para ficar vendo, amassar e ficar passando imã em cima, sabe? Então, o que tem de porcariada nesse sentido? E aí você fica assim, tá bom. Então, já que tem toda essa história, eu vou ver de luz, né? Eu não posso mais me alimentar. Como é que eu faço? Não. Na realidade, você pode se alimentar. Você tem que saber se cuidar. E quando você começa a se cuidar, não tem nada, está tudo bem. Está tudo bem. Como é que funciona o meu processo? Uma das primeiras coisas que é importante de ser feito, sabe, é você... do mesmo modo que a gente é adestrado, né? Porque você tem prática. Né? Essas empresas usam a gente como animal, né? Como se fosse ratinho de laboratório. Então, essas empresas, a gente, assim, então, a gente não é, a gente é adestrado. Do mesmo modo que a gente é adestrado para fazer o que eles fazem, então a gente tem que começar a mudar esses costumes. E uma das coisas que eu faço quando eu acordo de manhã, a primeira coisa é beber um copo d'água grande. Por quê? O que é dito? Durante a noite, o nosso cérebro não para de funcionar. Ele funciona a noite inteira. Eu não sei se essa pesquisa... Sim. Eu não sei se essa pesquisa é verdadeira. Diz que tomar água antes de dormir, diz que isso evita paradas cardíacas. Né? Tem vários processos, eu acredito. Olha a água aqui minha. Vai água, tem que tomar água. Eu tenho que me policiar para tomar água. Eu estou fazendo isso agora de uns tempos para cá. No inverno, porque o médico que foi uma vez lá no Faustão falou que você tomando no inverno evita essas épocas do inverno, pode ter parada cardíaca. Então, tomando água no inverno evita, né? Não sei se isso tem a ver, né? A primeira coisa que é importante arranje uma garrafa de água, de preferência que não seja assim de plástico, para você não ficar pegando microplástico. A gente começa a ver que realmente o negócio é sério, né? A gente é poluído de qualquer lado, não tem jeito. Mas o que acontece? Essa poluição, se a gente tiver consciência disso, a gente vai se limpando. Porque você acaba não vivendo, né? Então, você sabe, é aquela história. Se eu acabo não me limpando, eu não saio para a rua. Eu não me uso, eu não saio da cama. Não tem jeito. Vou gerar gordura no corpo, tem que tomar banho. Então, é assim. Mesma coisa é isso. A gente pode viver, desde que eu tenha consciência, desde que eu tenha conhecimento. E aí que vem essa história, né? O conhecimento, nesse sentido, ele liberta. O de alumínio tem algum problema? Essas garrafas de água de alumínio, Nossa senhora, não faça isso. É melhor de vidro. Olha só. A de vidro? Vamos dar alguns exemplos. Vidro, pelo menos, né? A caixinha de leite. As tampas de iogurte, de margarina, né? Aquelas embalagens que vem maionese, que vem. Como é que é? De plástico ou de vidro? Antigamente tinha de maionese de vidro, agora não tem. O extrato de tomate, por exemplo. O que acontece com isso? O pessoal até fala isso. Quando você vai cortar aquilo dali, a melhor forma é o seguinte: ou você pega uma tesoura e corta. Por quê? Se você pega uma faca serrilhada e você fica serrando, você vai pegar resquício de alumínio. Alumínio está ligado ao Alzheimer. Credo, então é melhor cortar assim, né? O que você tem que fazer, pega e corta com uma tesoura e, de preferência, não deixa ali. Coloca no potinho e bota no congelador, né? O que sobrar. Bota no congelador para que você não passe por isso. Sério, cara? Então eu tenho mania de guardar, então eu vou fazer isso então. Tem que guardar no pote, né? É o tempo inteiro. Aí você fica, não, mas como é que eu vou pegar todo o processo de chumbo? Mulher, então, é uma coisa séria, né? A tinta de cabelo e o esmalte tem bastante chumbo. O chumbo é que faz segurar a tinta. Se não tiver chumbo, normalmente a tinta não fica. Então, é necessário ter chumbo. E aí, a mulher vai e bota onde? Na cabeça. Eu não estou falando que não é para pintar, pelo contrário, eu acho que a tinta de cabelo deixa a mulher muito bonita. Eu acho que isso é importante deixar claro, sabe? Mas a questão não é o fato de não pintar. A questão é o fato de você tirar né? a toxicidade, sabe? Tem vários processos que você faz isso, né? Então, vamos falar do processo de limpeza. Tem processos de limpeza para você tirar essa toxicidade toda. A primeira coisa é o seguinte: aquilo que você não precisa colocar, não coloca para dentro.
Fica atento, não coloca margarina, né? Fica atento aos embutidos. Aquele negócio de peito de peru que não é peito de peru. Presunto que... meu Deus do céu, que horror. Salsicha, presuntada, essas histórias. Você alguma vez já parou para ver o que tem, o que é o ingrediente de uma linguiça? Você já parou para ver? Parou no mercado e ficou vendo? Nossa, porque eu gosto de linguiça. Para ver. Tem linguiça que tem 30% de carne. Eu já vi linguiça com 20% de carne. Você pega, o resto é tudo, várias outras coisas, inclusive soja, né? Aí você, nossa, soja. É que nem o café. O que tem no café? Esse café básico que está quase R$80 aí o quilo. O que tem no café? Serragem, folha, tudo moído junto ali dentro. E aí, dá aquele cheirinho de café. Nossa, tem um cheirinho, esse café é bom. Na realidade, então, olha o que a gente fica tomando junto. Aí você fica, não vou fazer? Claro, você pode. Você está, eu estou liberando você para fazer. Mas faça um detox. E existem várias coisas que processam detox, né? Várias coisas. O aloe vera é maravilhoso. Isso aqui eu trouxe para mostrar aqui para quem não conhece, ó. Para quem não conhece. Você conhece isso, Eduardo? Gengibre? Não. Não é? É um primo do gengibre. Isso aqui Sério? É a cúrcuma. É o açafrão. A cúrcuma. A cúrcuma, o açafrão. O que só fala que faz? É bom, né? Isso aqui é maravilhoso. Você não tem ideia o que isso aqui é um milagre. Isso aqui é anti-inflamatório. No tempo da Covid, por exemplo, aí, o que se falou sobre isso daqui, porque a Covid provoca inflamação, né? E normalmente dores estão ligadas a inflamações. Por que o açúcar dá dor? Porque ele inflama. Por que o leite dá dor? Porque ele inflama. Por que o glúten dá dor? Porque ele inflama. Então, isso aqui é anti-inflamatório. Aí você fica, não, peraí. Como que eu compro isso? Aí você chega lá na loja natural e compra um açafrãozinho, uma cúrcumazinha lá. E o que acontece? Muitas vezes ela vem misturada, né? Ela vem misturada com fubá, ela vem misturada com maisena, né? Então tem várias técnicas para você ver se está misturada, se aquilo ali é real, né? Uma das técnicas que você bota um pouco uma colherzinha na água e bota no fogo e fica ali mexendo. Se virar angu, que você vê que está virando angu, né? Era com fubá. Se virar mingau, fica fininho, virar mingau, era com maisena. E se não virar nada, ficar só aquela água fervendo ali, é cúrcuma pura, sabe? Essa é uma das técnicas de tentar ver se você está comprando uma cúrcuma de boa qualidade. Porque senão você está usando o açafrão vagabundo, que você fala, usa e não adianta de nada. E o açafrão, realmente, você começar o dia, todo dia. Mas quanto que eu faço? Não, faz todo dia. 365 dias por ano. Você todo dia pega um limão, você espreme o limão, tira o sumo do limão, ou faz que nem eu. O que eu faço? Eu não espremo o limão. Eu boto o limão para bater com casca e tudo no liquidificador, para aproveitar o óleo da casca do limão, né? Eu bato com casca e tudo, espremo aquilo que sobra, espremo, tiro aquele sumo e lá dentro eu boto uma colher de cúrcuma e uma pitadinha de pimenta do reino. Você não tem ideia do que isso faz. Primeiro que você tem vitamina C. Segundo que auxilia muito no estômago. E a outra coisa que é bem básica, tira as inflamações. Tira as inflamações, né? De encrencado está ligado à inflamação. Há um câncer, é uma inflamação. Há uma dor na articulação, uma inflamação. Aí por aí vai. Quando a gente consegue tirar esses processos à nossa volta... Esse açafrão, o que faz? Bate ele? O que faz? Bate não, na realidade, esse aqui não. Esse aqui tem que bater. Mas quando você compra o já moído, você pega só mistura, né? Quando você compra ele que vem aquele pó amarelo. O moído vem aquele pó amarelo. O açafrão, sim. Aí mistura ele, né? Esse daqui, com água, que é a raiz, com limão, cúrcuma. Você mistura com limão. Você pegou o limão lá, se você espreme o limão, normalmente dá para tomar um limão, e você pode chegar até a tomar por dia, sabe? Você começa pouquinho, é claro, né? Até uma colher de sopa de açafrão. Pode tomar mesmo. Não pode tomar de cara, porque às vezes é desarranjo. Sabe? Mas você começa a tomar uma colher de café, uma colher de chá, e vai subindo. Sabe? Por quê? Porque aquilo daí vai provocar... Eu conheço pessoas que tinham dores nas costas horríveis, na coluna. Horríveis, que não conseguia levantar de manhã, que era uma coisa séria, que gemia, porque não era uma coisa séria. Sabe? E ao começar a consumir a cúrcuma, ao começar a consumir o açafrão em si, sabe? Mudou todo o processo.
Então, olha só o que a gente tem à mão. A mesma coisa, por exemplo, eu cheguei, eu falo muito isso, fui para aquela festa. Aí cheguei naquela festa, enchi a cara, tomei umas biritas lá, comi salgadinho a mais. Pior que salgadinho, muitas vezes, eu enchi a cara de doce. Comi doce em excesso. E o fígado foi embora, né? Porque o açúcar faz mal ao fígado. As pessoas não se dão conta disso. O açúcar faz mal ao fígado. Ele começa a dar problema no fígado. E o que acontece? Tanto que fazer até um parêntese. As pessoas ficam tomando suco. Eu não tomo refrigerante, que isso é coisa do demo. Tomo refrigerante, é coisa do demo. Eu tomo suco. E, na realidade, quando você toma suco, ele vai atacar o teu fígado. Porque ele tem excesso de açúcar. E o que faz melhorar todo esse processo da digestão do açúcar é a fibra da fruta. Então, se você for lá e comer uma maçã, comer um mamão, comer a laranja com bagaço e tudo, ela não faz mal. Agora, quando você fica tomando o pessoal fala que o bagaço faz bem. Não, o bagaço em si, ele auxilia para digerir, né? Eu não quero aqui julgar a pessoa, também não vou falar quem foi, né? Mas essa pessoa acha que as frutas que têm ácido, ele fala que cientificamente não é bem assim bom. Será que é verdade isso? O que você pensa? A história não tem nada a ver com isso. Isso aí sabe? Isso é entrar. Sabe aquele papo que o pessoal joga e as pessoas entram? Vamos já de novo. É que nem a margarina. Não entraram? E tem gente que defende hoje. Eu vi esses dias uma pessoa na internet falando que margarina é boa. Eu falei, meu Deus do céu, falar que salsicha é bom. A salsicha não é. O pessoal fala que não. Fala que presunto é bom. Pô, então, existem coisas que são... A mesma coisa é isso. Se você tem... o que é interessante, segundo a medicina chinesa, por exemplo, não é interessante que você misture a fruta doce com a fruta, a fruta ácida. É bom que você mantenha separado. Por quê? Porque o nível de digestão é diferente. Então, é bom que você não misture essas duas fases, essas duas alas, né? Vai o doce para cá. Sabe? E a outra coisa que é interessante também, a mesma coisa, após uma refeição, não é interessante que você se utilize de frutas para sobremesa. Quer comer alguma coisa? Não, Nossa, eu fazia às vezes salada de fruta, é uma delícia. Porque pós-sobremesa, você está digerindo todo um processo da comida em si, né? Daquilo que você comeu, dos legumes, tudo ali que está sendo digerido. E quando bate o açúcar, ela começa a transformar, ela começa a impedir aquela digestão da forma que tem que ser. Então, sim, porque ali está alguma vitamina, né? Acho que é por causa disso. Não. Porque o açúcar em si ele vai interferir nesse processo. Vixe. Então, não é interessante que se coma. É claro que é muito melhor que comer toda besteira por aí, né? Claro. Mas às vezes eu tenho a mania de comer paçoca, então não é bom, né? Paçoca. Por isso que é bom. A paçoca em si, o que acontece? Pode comer a paçoca, mas na realidade você vai saber que ali tem açúcar, não sei o quê. Cara. Sabe aquela história? A gente sabe, tipo assim, é bom tomar uma cervejinha? Para quem gosta é maravilhoso. É bom tomar um vinho? Para quem gosta é maravilhoso. Sabe? Mas se você tomar vinho direto todo dia, vai dar rolo. Se você tomar cerveja direto todo dia, vai dar rolo. Então, a mesma coisa é isso. Qual é do açúcar? Também. Mas você não precisa ficar nessa loucura, né? Um dia assim, o que eu estava falando de você chegar e dar uma limpeza. Para quem conhece, por exemplo, existe um produto chamado carvão ativado. E as pessoas usavam muito antigamente para quem tinha gases, né? Estou com gás, não sei o quê. E o carvão ativado, ele é usado em hospitais para tirar veneno. Se a pessoa chega no hospital e ingeriu veneno, ou se um bicho, Fernando, ou se um bicho, de alguma forma, chegou no veterinário e engoliu veneno, o que eles dão logo de cara? Mete carvão ativado para dentro. Porque o carvão ativado ele consegue tirar, né? Ele consegue tirar. E o que o carvão ativado faz na gente? O carvão ativado na gente, ele consegue tirar metal tóxico. Tanto Sério? Que se a pessoa está usando, por exemplo, lítio, tem muitas pessoas que têm que tomar lítio, né? Porque está lá com processo de depressão, todo o processo que tem que dar uma equilibrada. Quem está usando lítio não pode tomar carvão ativado, porque ele começa a limpar mesmo. E é interessantíssimo. Sim. Por que é interessantíssimo? Aí eu saí, fui lá, tomei uns goróis, aí além dos goróis eu comi bastante açúcar, aí enchi a cara de gordura, meu fígado está assim arregaçado, meus rins estão assim que não aguentam mais,
E o que acontece? Cheguei em casa, no bagaço, eu vou lá e boto uma colher de carvão para dentro. Como? Eu misturo na água, né? Misturo na água e bebo dali. Você não tem ideia o que isso traz. O que isso traz? A limpeza, sabe? No dia seguinte, o nível de ressaca vai ser bem menor. Não, e isso eu estou falando no nível de ressaca, né? Porque quando você começa a pegar o que ele faz no sentido geral, então tem que tomar carvão ativado a vida inteira, não. Passa aí, faz aquela. Vou tomar 15 dias de carvão ativado. Compra lá o potinho para tomar aquilo de colherzinha de café. Ou então, se você não quer comprar o potinho, compra a cápsula. Eu sempre indico o potinho, por quê? Porque quando ele vem solto, se você comprar a cápsula, abre a cápsula. Por quê? Porque quando você toma a cápsula, muitas vezes ela começa a agir no intestino. E é interessante que ela comece a agir já no estômago. Sim. Então, ela já vai limpando, já vai tirando. E é o que a gente estava falando, né? O alumínio, por exemplo, ele provoca vários processos. Isso é muito interessante de ser pensado. Imagina só. Né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Imagina que você, de repente, ou eu, ou qualquer outra pessoa, sabe, por ter uma alimentação largada, bem largada, eu começo, de alguma forma, a ter processo de envelhecimento precoce. Lá pelos 70, 80 anos, e já começa a fazer besteiras. Sabe? E eu, Rogelinho das Couves aqui, sou aquele cara que, de repente, acredita em reencarnação, acredita em tudo isso, legal. Vamos lá. O que acontece com isso? Olha que ele está nesse processo todo, eu chego nessa idade e começo a tomar atitudes que são totalmente contrárias. Por quê? Porque eu tive um envelhecimento precoce, eu estou cheio de alumínio no cérebro, eu estou cheio de chumbo pelo corpo, eu estou falando coisas que não prestam, sabe? Então eu começo a entrar num processo bem degenerativo que eu não preciso passar. E eu que acredito lá na minha reencarnação, eu começo a fazer um negócio que vai dar rolo. Vai dar rolo. Aí você fica assim, nossa, que maluquice, né? Aí, para um pouquinho para pensar sobre isso. Será muitas vezes que essa história da alimentação mal feita pela gente não seria também um ataque espiritual nesse sentido, né? Para quem acredita nisso, né? Porque muitas vezes Porque se eu chego e peraí, se eu sei que a Coca-Cola faz mal, se eu sei que o refrigerante faz mal, se eu sei que a salsicha faz mal, que a margarina faz mal, o pessoal fala que não sei se é verdade, fala que o pessoal fala que o refrigerante zero é pior do que o comum, não sei. É claro. O único adoçante que faz bem, não faz bem. Ele melhora um pouquinho, sabe? Na realidade, não é melhor um pouquinho, ele não faz mal, entre aspas, assim. Não faz bem, mas também não faz mal. É a estévia. É o único. Porque o resto é tudo uma porcaria. A estévia é feita de uma folha, né? E aí você consegue ter gota daqui, é fácil, né? O resto faz mal, o resto é cancerígeno. E vendem isso, vendem. Você fica assim, caramba, existe. Isso não é o Rogério que está falando, não. Existem vários estudos, sabe? Tem adoçante que foi evolução de remédio de formicida. Remédio, veneno para matar formigas. Veneno para matar formigas evoluiu e virou adoçante. E as pessoas usam. Eu botou aqui. Então, é aquilo que eu falo. Será que quando você para pensar um pouquinho, será que tudo isso, nesse sentido maior, não é uma facilidade de nos levar a chegar a uma certa idade e eu não ter discernimento e embarcar numa furada? Porque se você parar para pensar, né? Porque é a coisa mais fácil. Porque, vamos ser bem práticos, eu vou dar um exemplo para você. Eu atendia muitas mães, e às vezes com crianças, né? As crianças bronquite, aquele tossindo, catarro, aquilo parecia um vulcão de catarro, né? Aí, às vezes, estava a criança esperando para ser atendida com a mãe lá, e está a mãe dando uma mamadeira de quê? Daqueles achocolatados, sabe? Os Nescau da vida, né? Nossa, rapaz, gordura hidrogenada com catarro, com açúcar. Açúcar provoca mais ainda. Você está cheio de catarro, cheio de muco. Tu vai lá e enche de açúcar. Olha o que vai ficar. Aí bota um pouquinho de gordura hidrogenada. Olha só, aí pega uma criança e faz isso, uma criança.
A criança está lá. Aí é difícil. Aí você fica, como é que vai funcionar essa história? Dá um trabalho danado, né? Então, olha só como é que a falta de informação faz. Já começa por aí, né? Porque muitas vezes a mãe, em vez de amamentar, ela pega o leite da vaca para dar, né? E o leite da vaca tem 2 tipos de leite lá, né? As pessoas que não sabem, né? Tem um leite que é o A1 e o A2. E é muito interessante esses 2 tipos de leite. Para quem tem problema com lactose, não tem jeito. Qualquer tipo é uma porcaria. Não tem jeito. É uma porcaria. Mas o que se fala? Todo ser humano, depois dos 40 anos, ele tem uma certa alergia a leite. Raramente você vai tomar alguma coisa que tenha leite e não vai ficar meio inchado, vai ficar aquela barriga de tambor, batendo, sabe? Raramente. Quem tem alergia, quem tem problema com lactose, aí não tem jeito, aí parece até um sapo-boi, né? Toma tudo e fica tudo inchado. É assim que funciona, nada é normal. É assim que funciona. O que acontece? Para quem tem, que é só alergia, esse outro tipo de leite, que é um tipo genético do boi, da vaca lá, né? Tem algumas vacas que têm isso aí, genética. Então, tem algumas raças não, que só produzem esse tipo de leite. Se você chegar atualmente, isso aí tem no mercado para comprar. Ô, Rogério, eu vou falar uma coisa também, não vou falar que quem falou isso numa live. Essa pessoa descobre, mas não estou nem aí, não. Ele falou que o único leite que não faz mal, não sei se isso tem um porém de verdade, é da raça da vaca holandesa. O que você acha em relação a isso? É exatamente isso que a gente está falando. Isso é fato mesmo? Dela não... Só que na realidade é o seguinte, não é que ele faça mal. Se a pessoa tiver realmente algum problema sério com lactose, não tem leite. Tem o processo lácteo ali. Não tem jeito. Lactose, leite, lácteo. Está ali. Lácteo, então, mas o que acontece? Aquelas pessoas que têm alergia, e isso é real, ao leite, ao queijo, esse tipo de coisa, ele não vai passar por esse processo. Então, é importante ficar atento a esse tipo de coisa, né? A outra coisa que a gente está falando, não está falando, é a desparasitação. Desparasitação, a gente falou um pouco do fígado, falou um pouco do estômago, né? O que tem a desparasitação? Como é que fica o nosso intestino? Fica uma bagunça. Uma bagunça. Com o nível de cidades que a gente vive, é uma coisa séria. Não tem jeito. Eu ainda falo o seguinte, qualquer pessoa que conviva com cachorro e gato na sua casa, não tem jeito, serem parasitas. É normal. E não é normal, é normal. É necessário que se faça uma desparasitação 1, 2 vezes por ano. Isso é normal. Nada é normal. Se você tem um bicho em casa, é importante que você faça de 3 a 4 vezes por ano. Pô, mas tudo bem, não precisa fazer. Mas também não reclama daquela falta de disposição, daquelas dores abdominais, daquele estado de inchaço. Eu estou tão inchado, eu estou gordo. Eu vou falar uma coisa que foi bem interessante. Eu fiz um processo bem forte de desparasitação em fevereiro. De fevereiro até agora, eu perdi 8 quilos. 8 quilos. Perdeu 8 quilos. O que acontece? Na realidade, as pessoas não se dão conta disso. A gente está muito ligado. Cada vez que você chega e tem contato com alguém, você tá num sinal de trânsito. E a pessoa chega, moço, me dá um pouquinho. Já chegou. Já entrou aquele... já chegou. Os parasitas vão chegar e falam, não, isso não acontece assim. Aí você vai lá e toma um desses remédios de farmácia para tentar tirar, né? E o que se sabe atualmente? De 100 parasitas, os remédios mais fortes conseguem chegar até 14 parasitas. 14. E o resto? Mas então tem que ficar 0? Não, você não tem que ficar 0. Aí você tem que ter pelo menos um certo equilíbrio ali para que aquilo não tire tua vontade, tua disposição, tua força, teu vigor, né? Porque o que mais vê é a pessoa, tipo assim... o parasita que está no estômago, é isso, né? Não. Na realidade, a gente acaba tendo parasita no corpo inteiro. Intestinos, rins... Uma vez eu tomei um remédio de parasita, ele ajuda? A história é bem mais séria, né? E o que acontece? Esses remédios de farmácia, eles atuam, sim, eles seguram a onda. Agora, se você começa a saber, atualmente tem estudos sobre isso à vontade. Isso não é uma coisa que o Rogério está falando, tem estudos à vontade. Se a gente entrar aí, não é uma coisa que... sabe? Uma das coisas que mais consegue melhorar, no geral,
se utilize de semente de mamão, se utilize de semente de abóbora e se utilize de semente de melão. Diz que tem que engolir, não pode morder. Tem que engolir, né? O que é interessante? Ou você bate, faz um pó, seca e coloca no suco de vez em quando não, direto, tem que fazer. Vou fazer um processo. Por quê? Por que fazer um processo? A gente tem que passar pelo menos 21 dias fazendo isso. Por quê? Porque parasita, ele tem um ciclo de reprodução pela lua. Então, se eu tomar uma semana só e não voltar a tomar, aqueles ovos que foram colocados aqui vão estar germinando aqui. Então, é importante que eu passe pelo ciclo inteiro. Por isso que então, o que eu faço? Então, vai tomar uma semente. Eu vou te falar uma coisa. Mas semente de mamão, isso é bem pequeno, isso é bem básico. Isso é tem que deixar secando, é isso? Ou você deixa secando, ou então faz aquela história do suco lá que eu falei. Você faz o limão, bota o açafrão, bota a pimenta do reino e bota lá uma colher de semente de mamão, uma colher de semente de abóbora, uma colher de semente de melão. Para mulheres, você não tem ideia o que a semente de melão faz para a mulher. O que ela provoca. E a semente de abóbora para o homem. Porque a semente de abóbora está muito ligada a processos de próstata, né? É claro que a quantidade ali é pouca. Mas como é importante a semente de abóbora consumir. Então, se você começa a ter um consumo diário, pelo menos passar um mês tomando aquilo dali, aquilo consegue melhorar e minimizar. Vai ver. Mas a semente de abóbora deixa secar? É isso que eu queria entender. Não precisa. Se você for usar batendo, não precisa. Você bota pode bater? E aí mas põe água? Mas o gosto é ruim. Sabe? Ou pode misturar com suco? Não é que tenha gosto ruim. Se você botar uma maçã junto ali, por exemplo, não tem nada, vai minimizar o gosto. E eu sempre falo o seguinte: aquilo dali é remédio. Você está falando uma coisa para melhorar teu corpo. Ruim. Mas mistura com água ou põe o suco? Com água? Ruim é você acordar essa disposição, ruim é você chegar e não ter foco, ruim é você não ter vontade de fazer. Eu queria tanto fazer, mas eu queria. Isso é ruim. Isso é ruim. E as pessoas muitas vezes não dão conta disso. Não, eu estou vivendo uma vidinha aqui. E aí, você conseguiu fazer? Sabe, eu queria fazer, mas estou com tanta preguiça. É mesmo. E quando você sai desse processo, eu tive um processo bem interessante. A primeira vez que eu fiz desparasitação, né? O que aconteceu? Eu estava em São Paulo naquela época e eu vi uma palestra que se falava sobre isso. Aliás, esse canal está muito ligado a isso, né? Vamos entrar agora na área de ufologia. O que se falava? Falava que parasitas muitas vezes são colocados na gente. Como? Vamos lá. Como que dava como exemplo como os felinos recebem um parasita. Um leão muitas vezes não vai lá e come a hiena. A hiena recebe o parasita e quando ela vê o leão, ela fica totalmente paralisada. O leão vai lá e passa cerol nela. A mesma coisa muitas vezes acontece com o rato. O rato recebe o parasita e quando ela vê o gato, ele fica hipnotizado. E o gato vai lá e come. Aí, através do rato ou da hiena, ele absorve esse parasita. E o que estavam falando? Que a forma que foi encontrada para que a gente fosse capturado implantar parasitas na gente. E aí o que acontece? A gente fica no estado letárgico, passando mal, sabe? Atualmente sabe-se várias coisas, sabe? Os naturopatas tratam parasitas, você não tem ideia. Onde que se encontra parasita? Parasita no cérebro, parasita nos olhos. No cérebro, no fígado, no pâncreas, parasita no rins, no intestino. As pessoas ficam achando que só tem parasita no intestino. Sim, muitas vezes ele até começa a nascer ali, mas começa a dar uma viajada, né? E quando a gente começa a ver esse tipo de coisa, você vê a diferença que a vida fica no pós, né? Então, essa história da desparasitação é importantíssima. E é claro que não é só. Existem outros alimentos que vão auxiliar também. Mas isso é uma coisa bem básica, isso pode ser usado, né? O hortelã ajuda muito também. Hortelã ajuda? Hortelã como chá, como que tipo? Você botar ele moído, por exemplo, ali, como chá já auxilia. Mas aquele é tão fraquinho, né? Você pegar a folha e bater junto do suco, por exemplo, sabe?
O cravo. Ah, tá, pô, né? Fica bom no abacaxi, talvez, também, né? No suco de abacaxi. O cravo é interessante, né? O cravo é bem interessante, o que o cravo O faz. cravo. O cravo também auxilia bastante. Então, isso é fantástico. Fantástico quando você começa a ver o que isso traz. E também, ao mesmo tempo, o seguinte, né? Quando se faz uma coisa como essa, é tentar, de alguma forma, realmente minimizar a história do açúcar e a história do glúten. Porque senão vira aquela roda, né? Eu tiro um dia, no outro dia do alimento. Eu tiro um dia, no outro dia do alimento. Então, eu tenho que realmente tentar, de alguma forma, minimizar. Açúcar e o glúten, principalmente, é um alimento maravilhoso para o parasita, né? Né? O que o glúten faz no intestino é assim uma tragédia. Uma tragédia. E aí a gente fala assim, como eu falei várias vezes aqui, não é que a gente tem que largar de comer isso. Eu só tenho que equilibrar. E num contexto maior, se você não parar para pensar, né? É macarrão um dia, pizza no outro, biscoito o dia inteiro, pão. E quando você vê, você comeu trigo a semana inteira, várias vezes por dia. Várias vezes por dia. O integral ajuda? Não adianta que é trigo também. É claro que ele é melhor. Bem menos trigo, não é? Não. Ele tem trigo, que ele vai ter ali é fibra. Ele vai ter fibra. Ele vai ter mais fibra. E o fato de ter fibra, isso facilita bastante o processo da digestão em si, porque a fibra ela funciona como um prebiótico, né? A gente acaba colocando coisas, antecipando. Pior que pão, como todo dia. Uma das coisas que facilita no pão, sabe, Eduardo? A massa, infelizmente, é prazerosa, né? A gente sabe que a gente tem que evitar. Uma das coisas que facilita é o seguinte: quando a gente torra o pão, você diminui bastante o que o glúten faz. Então, torrar o pão, comer torrada, sabe? Eu não estou falando de biscoito, não. Biscoito é uma porcaria. Não tem esse biscoito que seja bom. Maisena também não? Maisena caraca, tu falou pior. Dizem que aquele recheado tem cheio de micróbios. Recheado, aquele waffle, aquilo dali é meu Deus. É nojento. Seu pessoal, eu vi. Aquilo é uma maldade. Quando eu vejo uma criança comendo aquilo dali, sabe? Porque não é só aquilo dali, é só o corante. O corante vermelho é uma maluquice. O corante azul é uma tragédia. O ketchup também não é bom para a saúde, também não, né? Ketchup, mas quando você vai lá no ketchup e você olha na receita dele, dos ingredientes, e você escolhe aquele que tem menos, pelo menos você consegue minimizar, né? Agora, quando você pega um biscoito colorido e dá para uma criança, isso é uma maldade. É uma maldade. As pessoas ficam tipo assim, eu estou defendendo meu filho. Pô, caramba, desse jeito não, né? Eu tenho que defender meu filho da Nestlé. Tenho que defender meu filho da Coca-Cola, da Pepsi, por aí vai, né? Isso que é defesa. E muitas vezes é muito mais fácil eu chegar e, de repente, deixa que eles criam o meu filho, né? É muito enrolado quando eu tenho que levar uma criança para ser internada com problema de pulmão lá, cheio de catarro, sabe? Eu passei por isso lá atrás. Tem 4 filhos, o meu mais velho já tem quase... Deve ter a tua idade. E aí, o que acontece com isso? Sabe? É muito enrolado quando você solta, né? Porque tipo assim, é uma aposta, né? Pode dar rolo, né? Pode dar rolo. Bem, falei pra caramba. Chegamos praticamente 1 hora de gravação com o Rogério aqui. Ainda tem muito mais para ser dito sobre isso. Isso aí é uma infinidade de coisas. Se você quiser, futuramente a gente volta a fazer parte 2, né, Rogério? Quando você puder. Mas vieram bastante coisas aí para que as pessoas acordem. Isso, a gente pode voltar a discutir quando você quiser, mais para frente. Se dê conta, quem manda na vida? Eu mando na minha vida ou alguém está mandando na minha vida? E lembra sempre de uma coisa, né? Essa historinha de falar tipo assim, tá liberado. Está liberado quando a gente tem 15, hoje. 20, 30 anos. Quando a gente passa dos 60 anos, não está tão liberado. Porque aí começa a vir a conta. E aí, como eu falo o seguinte, se dá azar de viver até tarde, é um rolo danado. Porque aí não dá, né? A sorte, tipo assim, morreu, acabou, né? Vamos para a próxima. Né? Agora, se dá azar, porque você fica o tempo inteiro vendo pessoas aí refém de hospital, refém de médico, e reclamando. Se as pessoas tivessem uma conduta, você não teria que ir ao médico. Por que você vai ao médico? Porque está doente.
Se você faz o caminho anterior a isso, e uma das coisas que é bem básica, ó, o que entra? O que entra? O que entra? O que está entrando na tua boca? O que está entrando no teu corpo? O que está entrando no teu corpo? Você está vendo o quê? Está escutando o quê? Está comendo o quê? Quando a gente para ver isso, quando eu paro para fazer esse detox, eu começo a ter uma vida. E aí sim, nossa, agora eu estou vivendo. Agora eu estou conseguindo perceber. Como é que eu não enxergava isso? Eu não enxergava isso. E agora, nesse momento, eu comecei a enxergar. Por quê? Não é porque deixaram, não, porque eu, ou qualquer um de nós, né, tomei a decisão de começar a enxergar. Eu tomei a decisão de quê? De trocar os óculos. Nossa, como é que eu não via isso? Claro, a partir do momento que eu comecei a ter todo um processo diferente, eu comecei a enxergar que eu sou dono da minha vida e eu consigo chegar e dirigir a minha vida para ser mais benéfica. Não tem que ficar frequentando médico, hospital, farmácia, né? Porque parece que é engraçado, né? As pessoas não param. Tem mais gente na farmácia que no mercado. Ou melhor, no hortifruti, né? Tem mais gente na farmácia que no hortifruti. É interessante isso. Então, olha só, se inverter, se a frequência do hortifruti for maior que da farmácia, a saúde está melhor. Mas todo mundo vai lá de bater continência. É verdade. Foi um prazer imenso, Eduardo, estar com você. Prazer imenso estar junto aqui. Prazer imenso poder levar isso para as pessoas e, de repente, de alguma forma, ser portador de algo que possa acordar as pessoas. Muito bom. Uma felicidade imensa estar aqui e que, de alguma forma, a gente possa acessar. Se você, de alguma forma, quiser ter acesso a isso, fique à vontade, entra aí, me chama no meu WhatsApp. Não, melhor, no meu Instagram. Meu Instagram é Rogélio, aqui está escrito aqui embaixo, né? Rogélio Pérez. Entra no Rogélio Pérez, no meu Instagram. Vai lá, pode entrar lá, pede mais receitas, falam comigo, vai ser uma felicidade. Sabe? Os trabalhos que eu faço também. E às quintas-feiras a gente tem um trabalho muito bacana que é no canal Sinergizando. Eu e a Vládia, a gente faz um trabalho bem bacana no Sinergizando. Toda quinta-feira a gente traz um pessoal bacana para expandir a consciência. Né? Entra no Instagram, Rogélio Pérez, faz contato comigo. Muito bom estar com você aqui, Eduardo. Muito bom estar com vocês. Muito bom estar com vocês. Prazer imenso, tá?